Irmãos, nós vamos dar continuidade em nossa série de mensagens, Vida que Vale a Pena. Vida que Vale a Pena. E hoje nós vamos começar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Pode abrir o capítulo 2, a partir do versículo 1, verso 1 até o 11. Vida que vale a pena. Vida que vale a pena. O que vale a pena a gente viver? Pelo que vale a pena? Filipenses capítulo 2. Amém. Filipenses capítulo 2. Não, vou ficar com esse mesmo. Obrigado, viu, meu irmão? Eu quero dar boas-vindas aos visitantes. Nós temos visitantes ali, as amigas da Duda, a Julinha já conheço, tem as duas também. Sejam bem-vindas, viu? Volte sempre em nome de Jesus. A nossa amiga da Ivonete, seja bem-vinda mais uma vez. Deus abençoe muito sua vida. Filipenses 2, nós vamos ler do 1 ao 11. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar ou apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, nós oramos mais uma vez, pedindo para que o Senhor nos dê agora um coração, Pai, um coração rendido ao Senhor, que a gente entenda, Senhor, que é melhor que o Senhor cresça em nossa vida e que a gente diminua, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos aí nessa caminhada, estudando, refletindo na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos no 3º capítulo da série. Nós já conversamos sobre o capítulo 1, onde Paulo, preso, escreve com alegria, com amor, com afeto. Paulo tem um amor, um apreço por essa igreja, por essa comunidade. Os filipenses estão localizados numa colônia, numa província romana, e Paulo, preso em Roma também, ele escreve essa carta tão amorosa, que tem o teor de alegria mesmo. O apóstolo Paulo, ele está alegre porque ele vê o crescimento dessa igreja. Essa igreja ela é cooperativa, ela se ajuda. Essa igreja, a Kátia nem precisava vir aqui falar de ajuda com a cozinha. Essa igreja ela já lavava louça, roupa, já montava um tanquinho lá fora. Essa igreja ela gostava do labor mesmo, ela gostava de trabalhar, essa igreja. Então o apóstolo Paulo, ele é muito feliz por causa dessa igreja. Ele sente um amor tão grande por causa dessa igreja, que no capítulo 1 nós vimos que ele sauda a igreja, ele expressa esse amor, esse carinho por essa igreja, porque eles são parceiros na missão, eles ajudam o apóstolo Paulo também, e o apóstolo Paulo fica feliz demais com isso. E depois o apóstolo Paulo vai dizer: olha, continuem
pregando o evangelho. E ele vai dizer também que tem muitos que pregam com amor, com graça. Tem uma pequena porção da igreja que prega por inveja, egoísmo, vaidade. Então o apóstolo Paulo parece que está falando nos dias atuais, né? E ele vai dizer no final do capítulo 1, irmãos, para que a igreja em Filipos, elas possam viver com dignidade, que elas possam ser encontradas dignas, que elas possam olhar para Jesus e perceber que aqui, nesse mundo, elas são apenas, a igreja, ela é apenas peregrina, mas elas precisavam sempre ter um olhar lá na eternidade. E aí ele chega no capítulo 2, a gente vai conversar um pouquinho sobre a humildade que vale a pena, nesse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, e a ideia é que a gente não vai correr, nós não vamos correr para terminar a carta, a ideia é que a gente fique pensando, reverberando a semana inteira essa carta, para que você faça devocional amanhã, lendo essa carta, para que você converse com as pessoas, da sua família, da sua roda de amizade, sobre o teor dessa carta. É alegria. No capítulo 1 a gente viu sobre como a alegria, ela transcende as circunstâncias. A alegria, ela é maior que as circunstâncias. Alegria em Cristo Jesus. Eu me alegro por causa de vocês, Paulo disse. Eu me alegro, porque mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, eu encontro alegria. A igreja encontrava alegria em Jesus. E a igreja olha para o apóstolo Paulo, sofrendo por causa do evangelho, e ela olha e fala: eu estou sendo motivada pelo Senhor por causa do testemunho desse cara. Então o que eu posso fazer? Eu vou pregar o evangelho, eu vou falar de Jesus, eu não vou me esconder. Paulo está preso, está na prisão, ele tem uma gratidão por essa igreja. Ele diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Ele chama a igreja para viver para viver dignamente do evangelho. Ele encoraja a unidade, ele encoraja a coragem diante do sofrimento. Só que tem um camarada que a gente vai ver depois, que se chama Epafrodito. Epafrodito, nome estranho, né? Esquisito, né? Não tem mais nome nos dias de hoje de Epafrodito. Tem Liege nos dias de hoje? Também não tem. Tem Luciano? Não tem. Hoje é Noah, hoje é Enzo, nada contra os nomes, mas Epafrodito, olha o nome esquisito desse, né? Mas esse camarada, ele era o pastor dessa igreja, e aí ele vai visitar o apóstolo Paulo na prisão, e ele vai levar uma oferta para o apóstolo Paulo. Essa igreja sustentava o apóstolo Paulo, e ele ficava muito feliz. A igreja não só sustentava espiritualmente, só que ela mantinha o apóstolo Paulo. E aí o Epafrodito chega lá na prisão e troca ideia com o apóstolo Paulo. E aí, Paulo, ó aqui, ó, um peixe para você, fresquinho, um pãozinho. Pô, a igreja está morrendo de saudade de você, cara. Você plantou a igreja há 10 anos atrás, lá em Atos capítulo 16, a Lídia continua lá, sabe aqueles soldados lá que se converteram através da sua vida quando estavam na prisão? Eles continuam lá também. E aí Epafrodito vai conversando com o apóstolo Paulo, e chega no momento que ele fala assim: cara, mas eu preciso falar para você uma coisa, cara. Tá com um problema de relacionamento a igreja. Tem gente querendo ser legal que os outros. Tem gente que está muito mal, apóstolo Paulo. Tem gente que quer aplauso para si. Capítulo 1 de Filipenses, ele vai encorajar a ser feliz a despeito das circunstâncias e do sofrimento. Capítulo 2, problema de relacionamento. E Epafrodito fala para o apóstolo Paulo: cara, está difícil lá. A igreja está crescendo, a igreja é colaborativa, um ajuda o outro, mas eu vi que tem gente querendo azedar o caldo. E aí o apóstolo Paulo fala: beleza, então eu vou escrever para essas pessoas, eu vou escrever um bilhete para essas pessoas. Como então? Qual é o remédio, qual é o antídoto para esses problemas de relacionamento? E aí a gente vai dividir em 2 blocos. O primeiro bloco vai ser do versículo 1 ao versículo 4, e aí nós vamos ver o perigo do egoísmo e o apelo à unidade.
E depois a gente vai ver no bloco 2, do versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo vai apresentar a solução para esse problema. Ele vai falar que a humildade de Cristo é o modelo, o remédio e a vitória para as nossas lutas internas. Porque o egoísmo e a falta de humildade não é circunstancial, não é visível, ela é invisível em primeiro lugar, nasce aqui, no coração. Então o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar essas tensões, essas divisões dentro da igreja. Paulo percebe que, embora a igreja fiel, embora a igreja lutando contra a vaidade, embora a igreja tentando vencer alguns obstáculos, tinha uns que estavam atrapalhando. Tinha falso mestre se infiltrando na igreja, tinha lobo se infiltrando na igreja. E aí o apóstolo Paulo, como ele é experiente no assunto, ele falou: Epafrodito, leva essa carta então e lê para a igreja, e vocês vão viver da maneira que eu vou escrever aqui. Então nós vamos ver, irmãos, o versículo 1 que diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma... Versículo 1: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, irmãos. Motivação. Paulo vai dizer o seguinte: lembra daquele versículo? Aquele versículo: se o Senhor é por nós, pergunta aqui, o se é uma condicional. Se eu fosse rico, eu sou rico? Não sou. Se eu fosse milionário, é uma condicional. A pergunta é: Deus está com a gente sim ou não? Sim. Então não é se o Senhor estivesse por nós, se o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Só que tem algumas traduções que não conseguem aprofundar esse assunto. Até aí tudo bem? Então não é uma condicional, Deus está conosco. Se o Senhor está conosco, Deus está conosco, quem será contra nós? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, não é se. Ele está querendo dizer o seguinte, vocês já experimentaram, versículo 1, do amor. Olha só: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação, encorajamento no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma afeição e compaixão. Vocês que são dignos, cidadãos dos céus, vocês já experimentam tudo isso. Vocês já experimentaram tudo isso. Isso faz parte da vida de vocês. Não é se, vocês já têm o amor de Cristo Jesus. Vocês já têm o encorajamento no amor. Vocês já são consolados em Cristo. Vocês já têm a comunhão no Espírito. Vocês já gozam do afeto profundo e compaixão. Vocês vivem como uma igreja que é fraterna, que é amorosa. Vocês têm tudo isso. Vocês têm tudo isso. Esses dons espirituais aqui, eles não são abstratos, não é algo que a gente não consegue enxergar. Vocês já experimentaram isso, é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Esses dons fazem parte da igreja, da vida de vocês como igreja. Agora deixa esses dons se tornarem frutos, gerarem frutos de unidade. Vocês precisam viver isso. Vocês precisam fazer com que esses dons gerem frutos. Porque quando vocês fazem isso, o que acontece? Versículo 2. O que diz o versículo 2? Versículo 2, Nath. Isso, o que acontece? Só a primeira frase. O que o apóstolo Paulo está falando? Liege, irmão, dona Silvina, se vocês tiverem amor, vocês já têm, Jesus já tem amor na vida de vocês. Se vocês tiverem profunda afeição, afeto, compaixão, se vocês gerarem isso,
como fruto, eu vou ficar muito alegre. Ó, vai completar minha alegria. Só falta isso para completar minha alegria. Só isso. Só isso. Falta isso para completar a minha alegria. Paulo deseja que a igreja tenha o quê? O mesmo modo de pensar. Olha lá, ó. Tendo o mesmo modo de pensar. De quem? Pensar em quem? Em Jesus. O mesmo modo de pensar. Ou seja, foco em Cristo. Foca a igreja. Vocês estão se desviando, tá? Esse problema de relacionamento interpessoal pode afetar mais ainda a igreja. Então precisa ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, esse amor que vem do Espírito, um só Espírito, uma só atitude, unidade de propósito e ação. Amém? Um só Espírito, uma só mente, o mesmo propósito. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai aprofundar um pouco mais. Ele vai falar, olha, por quê? Ele disse que a igreja tem e precisa gerar fruto. Agora ele vai dizer, ó, por quê? No versículo 3 e 4. Olha só, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. O que a gente pode bater o martelo aqui então? Que a igreja, algumas pessoas estavam fazendo a obra por ambição egoísta ou por vaidade. Versículo 3 e 4. Ambição egoísta, busca vantagem pessoal. Ambição egoísta, a pessoa quer a busca dela, vantagem pessoal dela. Só o dela está bom, só o dela é bom. Se não for o dela, ela vai gerar esse sentimentozinho no coração. Ambição egoísta, a pessoa é egoísta. Ela só olha para si, só para si. Ela anda com uma selfie, porque é só ela, não tem o outro, é só ela. Ela não pensa em Jesus, ela não pensa, lembra? Tendo o mesmo modo de pensar, ela não pensa em Jesus, ela não pensa no outro, ela pensa nela, é nela, é o eu transbordando, e o apóstolo Paulo identificou isso. E ele vai dizer o seguinte: vaidade, desejo de ser aplaudido. Ela não quer que todos saiam bem, todos tenham a mesma vitória, ela quer que ela seja vitoriosa, ela quer que receber o aplauso, ela quer olhar para os outros, olhando para os outros de maneira snob, de maneira qualquer. Então o apóstolo Paulo identifica isso e fala: esse é o problema, e essa é a raiz do problema. Agora, irmãos, parece fácil, não é verdade? Ah, pastor, ninguém roubou, pastor, ninguém matou. Por quê? A nossa mente às vezes ela é condicionada a achar que o pecado visível é o pior do que o pecado invisível. Só que esse pecado invisível, ele destrói também a pessoa e a comunidade, porque o pecado nunca é só individual, o pecado é individual e coletivo. Imagina o Rio Pinheiros limpinho, bonito. A gente podia chegar no rio e dar um mergulho, mas chega uma pessoa lá, pega um monte de lixo e começa a jogar no Rio Pinheiro. Ela está fazendo o que? Ela está pecando, mas ela não está só agindo contra si própria, ela está pecando, está afetando os outros, que não vai poder tomar um banho de rio. O pecado é assim, ele não só afeta o indivíduo, afeta o todo, o coletivo. Adão e Eva, só afetou Adão e Eva? Não, nós estamos aqui, ó. Nós ainda temos essa natureza pecaminosa, ainda que ela não domine as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a solução para isso é a humildade verdadeira. A humildade verdadeira é que considera o outro superior a si mesmo. Imagina considerar o outro superior a nós mesmos. Imagina dar um mérito ao outro. Imagina só ficar nos bastidores. Mas a humildade também não é só ficar nos bastidores. Imagina a gente ficar enclausulado
para soar uma falsa humildade. Não é assim também. E também humildade não tem a ver com pobreza. Eu cresci ouvindo isso. Minha mãe olhava para a pessoa e falava: Luciano, bichinho, bichinho. Linguagem do Nordeste, né? Bichinho, é tão humildezinho. Eu, por quê, mãe? Eu não tenho nada para ir em casa. A gente acreditou que ser humilde é não ter dinheiro. A gente acreditou que ser humilde é não ter conhecimento. Vocês percebem que a falta de humildade é aqui. Não é em riqueza, não é em bens materiais. Porque tem muito pobre, pensa, olha gente, pelo amor de Deus, mas tem muito pobre egoísta, que não tem humildade. Aí a gente olha e a gente fica se contorcendo, porque a gente olha e fala: meu Deus do céu, deveria ser o contrário, deveria ser humilde, mas não é, não tem humildade, que é só para si, quer crescer para si, quer inflar. Tem pobre assim. Por isso que o Evangelho não nivela por essas categorias. O Evangelho nivela pelo nosso estado pecaminoso. Por isso que a gente precisa de Jesus. Porque ao invés da gente olhar para a gente olha para Jesus. E eu conheço tantas outras pessoas que têm muito dinheiro, gente rica financeiramente falando, e é um poço de humildade. Compartilha, generoso, generosa, distribui. Então, irmãos, o problema é esse que o apóstolo Paulo identificou. Considerar o outro superior a nós não é sinal de inferioridade, muito pelo contrário, é sinal de maturidade cristã, é sinal de um exercício de piedade e generosidade. Ser generoso. Eu tenho amigos, sim, amigos, olha aqui, o cara cresceu na vida, o cara abriu uma hamburgueria, fez isso, fez aquilo. Mano, da hora, cara, que você está crescendo na vida. Pô, show de bola, mano. Deus abençoe. Se você precisar de alguma coisa, eu quero aqui dividir a minha alegria com você, cara. Bom demais saber que o Renato e a Régia, que não estão aqui, que eles vão para a Europa, cara, em outubro. Da hora. Falei, estou muito feliz, parece que eu vou na bagagem com vocês. Glória a Deus. A favela venceu. É isso. Agora não, se a gente olha com ambição egoísta, por vaidade, por vanglória, a gente olha: essa pessoa conseguiu, eu não consegui. Essa pessoa conseguiu a casa própria, eu não consegui. Essa pessoa... Aí você se perde. Então o apóstolo Paulo fala: é um perigo e eu preciso ajudar essa igreja. Eu, como plantador dessa igreja, Epafrodito, eu preciso ajudar, beleza? Beleza. Então o apóstolo Paulo ele fala: considere os outros superior a você, porque isso é sinal de maturidade cristã. É como se uma orquestra com músicos talentosos, sabe uma orquestra que você gosta? Pensa numa orquestra que toca fora da sintonia. Um quer seguir um lado, o outro quer seguir o outro. Vai dar certo ou não vai dar certo? Vai ficar desajustado, vai ficar fora de compasso. Na igreja é igual. Só há harmonia na igreja quando seguimos juntos a batuta de Jesus Cristo. A humildade começa no coração, mas se expressa nas atitudes. Começa no coração, se expressa nas atitudes. Igreja saudável não é feita apenas de bons cultos, mas de relacionamentos curados, transformados pelo sangue de Jesus. O egoísmo é corrosivo, a humildade restaura. Se o egoísmo corrói, a humildade restaura. Servir não é se rebaixar, elevar o outro não é se rebaixar, é exaltar a graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, o que tem atrapalhado então a sua comunhão com Deus e com as pessoas é o orgulho. Hoje é dia da gente se humilhar, como diz o apóstolo Pedro, debaixo da poderosa mão de Deus. Hoje é o dia da gente se humilhar. Não se humilhar se ajoelhando, porque a gente acha que quem se ajoelha é mais espiritual que a gente, né? A gente acha que gente que levanta as mãos, e não é proibido, é bom mesmo, porque você se expressa. Mas o que eu estou dizendo é que tudo começa no coração. E se nosso coração for tratado, quando a gente se humilha diante do Senhor, quando a gente pede um coração de novo para o Senhor, aquela música do diante do trono: dai-me um coração igual ao teu, Senhor.
quando a gente se humilha, quando a gente pede, eu tenho certeza que Deus nos dá uma unidade sobrenatural, uma comunidade humilde, amorosa. E tudo isso que o apóstolo Paulo falou no versículo 1 e 2, a gente vai conseguir gerar através de frutos, quando a gente pede para o Senhor. Pedro, continuando, ele diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Os orgulhosos é aqueles que acham que sabem de tudo e que não precisam mais de uma transformação, que não precisam mais de uma mudança. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Nós vamos para o bloco 2 agora, e o apóstolo Paulo vai dar o remédio, ele vai dar a receita, ele vai apresentar a humildade de Cristo, que é o modelo, remédio e vitória para nós. Versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Ele falou no versículo 3, se eu não me engano, para a gente ter a mesma mentalidade de Cristo, e aqui ele de novo reforça. Só que essa palavrinha, irmãos, essa palavrinha pensar, na minha tradução, versículo 5, tá, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A de vocês tem atitude ou tem pensamento? Atitude, tem outra que é diferente? Pensar. Atitude e pensar, duas palavrinhas. O que ele está querendo dizer? Irmãos amados, em nome de Jesus, ele está querendo dizer o seguinte: olha, tem o mesmo modo de pensar de Jesus. Por quê? Porque o que eu vou apresentar para vocês aqui não é padrão humano. Egoísmo, vaidade, vanglória, mala, metido, metida, isso não se cura com padrão humano. Sabe quando tem gente que parece, que lembra da Vera Verão? Chegava chegando, epa, para todo mundo olhar para essa pessoa. Lembra dessa da Vera Verão? Gente como Vera Verão não se cura com padrão humano, se cura com a palavra de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, não é só ter a mesma atitude, fazer, e também não é só ter o mesmo pensamento. Porque eu posso olhar na Vanderlei amanhã e falar: amor, eu vou fazer uma faxina em casa. Eu falei que vou fazer, está aqui na mente, no campo da mente. Mas se ela chegar à noite lá em casa, e se eu não fizer, o que vai acontecer? A casa vai cair. Ela vai falar: mas você só pensou, só foi no campo da mente, você só me prometeu, só. Não vou conseguir. Mas se eu chegar na Vanderlei do nada e falar: amor, a partir de amanhã eu vou fazer tudo, vou fazer isso, vou lavar, vou passar, vou fazer isso, ainda que eu faça, não faço igual ela, vou fazer tudo, até as coisas que eu não sei, vou fazer. Eu vou ter uma atitude desenfreada. Aí se eu fizer coisas que ela não vai achar legal, eu vou olhar e vou falar: nossa, Luciano, mas você fez isso daqui, você nem pensou para fazer, você só fez. Aonde eu quero chegar? Quando Paulo estava escrevendo essa carta aqui, ele estava usando uma palavrinha que se chama frônesis. Frônesis. Essa palavrinha, a nossa Bíblia aqui não conseguiu alcançar. Por isso que tem umas Bíblias que falam que tem a mesma atitude, e tem outras Bíblias que falam que tem o mesmo pensamento. Mas o que eu estou querendo propor para vocês, irmãos, é que para a gente ter a mesma atitude, o mesmo pensamento de Jesus, nós precisamos ser igual a Jesus. Porque se você fizer as coisas desenfreadas sem pensar, não vai dar bom. Posso dar mais exemplos? Tem gente que força a humildade, não pensa. Vale a pena? A gente vai olhar e vai falar: mas está forçando demais. Tem as pessoas que falam: eu sou humilde. A última coisa que ela é humilde. Ela está falando, ela está forçando. E também tem aquelas pessoas que não falam, mas elas agem. E a gente olha e também fala: mas ela está fazendo, não estou entendendo, ela está fazendo boa ação, mas ela não fala, mas ela está pedindo para tirar uma foto dela. A prática não condiz com a mente.
Irmãos, eu estou querendo defender até a última gota do meu suor, da minha vida, é que não tem como a gente ser humilde só com a mente e só com as atitudes. As duas têm que andar juntas. As duas. Pensar e agir. Pensar, atitude. As duas. Não desvinculam uma da outra. Não tem como. Você pode se apaixonar por alguém. Você pode ter atitude para fazer com que aquela pessoa olhe para você. Só que vai ter um momento que sua mente não vai suportar. Você vai cansar de tanto ter atitude, mas você não vai conseguir pensar. Você pode querer agradar uma pessoa, agradar com palavras, mas não vai alcançar porque você não tem atitude. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer: vocês precisam ter a mesma atitude e pensamento de Jesus. É duas palavrinhas e uma só. Se tirar uma, vai ficar mancando. O padrão não é humano, é Cristo. Ele não apenas ensinou a humildade, mas ele encarnou a humildade. O apóstolo Paulo, ele vai fazer o seguinte para a gente aqui, ó. Imagina que é um culto de Natal agora. O que eu prego no culto de Natal? Nascimento de Jesus. Ele vai olhar e vai falar, o apóstolo Paulo aqui, né? Agora eu vou pregar para eles que é um hino. Isso daqui é um hino. A igreja lá no passado cantava esse hino. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu vou falar na primeira vez aqui. Depois ele não fala mais. O apóstolo Paulo vai falar de ressurreição de Jesus. A primeira vez ele vai falar sobre Jesus antes do nascimento dele, antes dele encarnar. E ele vai dizer assim, ó, versículo 6: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus. Quem Jesus é? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então ele vai dizer, olha só, falando de humildade, tá? Ele vai dizer: Jesus é Deus. Ele existe eternamente. Ele criou todas as coisas. Ele sustenta o universo. Ele sustenta a minha e a sua vida. Jesus, Deus, plenamente Deus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esse que falou com Abraão, esse que falou com Moisés, esse Deus que fez o mar se abrir, esse Deus que no início de todas as coisas ele fez a criação, esse Deus que mandou Noé ir rapidamente para a arca, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que a gente não consegue muitas vezes mensurar o tamanho desse Deus, esse Deus mesmo, Jesus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Esse Deus, Jesus, ele é Deus e não considerou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. Esvaziou aqui é que Jesus não deixou de ser divino. Esvaziou aqui é que Jesus se esvaziou para encarnar e se fazer homem. Porque a maior humilhação de Jesus não é se tornar servo. A maior humilhação de Jesus não é só na cruz do Calvário. A maior humilhação de Jesus é se tornar homem. Porque Deus se tornar homem é humilhante. Jesus, ele deixa os seus méritos para se fazer plenamente homem. Não é 100% Deus, não é 100% homem, é plenamente Deus, plenamente homem, plenamente. E Jesus, com toda a autoridade sobre todas as coisas, ele decide vir a esse mundo. Ele decide se encarnar uma humildade que nós lutamos para ter. Jesus, fazendo um paralelo aqui de Adão, Jesus ele foi diferente de Adão. Adão foi criado à imagem de Deus. Jesus era e é Deus. A atitude de Adão, Adão quis ser como Deus. Cristo,
sendo Deus, se fez homem, se fez servo. Obediência: Adão desobedeceu no Éden, Cristo obedeceu até a morte, e morte de cruz. Resultado: Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. A humilhação de Cristo, versículo 8, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Cristo não perdeu a divindade, mas ele renunciou aos seus privilégios, tornando-se servo, doulos, e se igualou aos homens. Ele foi humano. Esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, ele olha para a humanidade, ele olha com amor, com graça, com misericórdia, e ele se encarna e vive entre nós, e é um de nós, plenamente humano, para nos ensinar que a humildade tem pensamento e tem atitude, que a humildade não é uma ideia qualquer, a humildade tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. E o desafio para mim e para você é que esse Deus, esse Jesus que reverbera lá em Gênesis, ele também reverbera e é falado por Isaías. Isaías vai dizer que esse homem foi desprezado e rejeitado. Esse homem, por amor a nós, levou sobre si as nossas dores, ele foi ferido por nossas transgressões, mas esse homem, Jesus, foi exaltado pelo Pai. Esse homem, esse Deus que encarnou, que se humilhou, ele recebeu o nome sobre todo nome, ele tem uma autoridade suprema. O que diz no versículo, a partir do versículo 11, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse versículo aqui, ele é muito importante para nós. Primeiro, Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida? Amém? Você tem Jesus como o Senhor da sua vida? Então você já reconheceu isso. Todos nós, um dia, nós vamos dobrar os nossos joelhos e reconhecer isso diante de pessoas que não creem no Senhor e diante de pessoas que creem no Senhor. Nós vamos reconhecer isso. Nós reconhecemos aqui na terra, em nosso coração, em nossa mente, em nossa atitude. Amém? Se não está acontecendo isso na sua vida, precisa acontecer urgentemente. Você precisa viver como se Jesus fosse o seu Senhor. Agora, isso vai acontecer também lá na frente, como eu falei. E Jesus vai separar aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Ele vai separar naquele dia, e daqueles que não creem em Jesus. Essa palavra aqui, irmãos, é um tom de profecia escatológica. Vai acontecer. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, hoje é o dia de você dobrar os seus joelhos e reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Pastor, mas eu já me batizei. Quem disse que batismo tem a ver com salvação? Pastor, mas eu tomo uma ceia. Quem disse que ceia tem a ver com salvação? Quem disse? Batismo, ceia, tem a ver com discipulado, tem a ver com vida de igreja, tem a ver com ordenança. Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus, um dia, diante de nós, fisicamente, Ele vai estar diante de nós e nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos confessar que Jesus é o Senhor.
Então hoje é um desafio amoroso, gracioso, para você reconhecer agora, para quando chegar lá na frente, você simplesmente dizer: sim, Senhor, eu já tinha crido lá no passado. Hoje é o dia de você reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida, reconhecer que não existe outro caminho, não tem outro Senhor, não tem outro modelo perfeito como Jesus para nós. Jesus é o nosso modelo perfeito, não tem. Hoje é o dia de todo esse ego, toda essa falta de humildade, toda essa soberba, todo esse espírito de ego inflado. Hoje é o dia de humilhação, hoje é o dia desses sentimentos serem humilhados, debaixo da poderosa e boa mão do Senhor. Hoje é o dia que a gente vai se humilhar, se render e falar: o Senhor é soberano. Jesus, eu quero ser humilde como o Senhor, eu quero me esvaziar, Senhor, eu quero me esvaziar de tudo que tem me atrapalhado, de tudo que tem me afastado do Senhor. Eu quero me esvaziar. Esvaziar do quê? De tudo que a gente já falou. Porque quando a gente se enche demais, irmãos, vocês acham que vai ter espaço para o Senhor no nosso coração? Mas a gente quer se esvaziar. Não se esvaziar como Adão, que queria ser igual a Deus. Adão quis se esvaziar para ser igual a Deus. A gente vai se esvaziar como Jesus, no sentido de humildade, porque Ele era Deus, é Deus, mas Ele veio aqui para essa terra, para chorar, para sofrer, para se fazer pecado por nós. E a gente vai se esvaziar não só da mente, não só do coração, mas das nossas atitudes pecaminosas. Irmãos, hoje aqui em nome de Jesus vai ter um avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento. A gente vai olhar uns para os outros e vai falar ali: cara, glória a Deus pela sua vida, irmão. Que bom, cara, eu me alegro com você. Udo, Josi, a gente vai olhar pequeno diante dos outros, mas não vamos ser também vitimistas, não vamos ter a síndrome de autocomiseração, isso não. A gente vai ser autêntico, espontâneo, que ama Jesus, que segue o Mestre, porque a humildade de Cristo não é um detalhe, é a essência da vida do discípulo, essência. O maior erro, o maior entre nós é o que serve. Não sei o que estou dizendo, é a palavra. O maior é aquele que serve. O caminho da cruz é o único caminho para a verdadeira exaltação. Pastor, mas eu quero, pastor, experimentar a exaltação, pastor, igual a de Jesus? Amém. A exaltação de Jesus foi na cruz, morrendo. Para nós, quando a gente morre para nós mesmos, como eu falei no início, quando a gente diminui e Cristo cresce. A mente de Cristo, a atitude de Cristo é a nossa maior necessidade. Irmãos, eu concluo aqui fazendo uma pergunta, então, se você está disposto a se esvaziar. Se você estiver disposto a se esvaziar do seu eu, da sua ambição egoísta, não estou falando que ambição é pecado, a ambição egoísta é pecado, da sua vanglória, do seu síndrome, da sua síndrome de Vera Verão, de sempre querer chamar atenção. Se você quer se esvaziar disso, da síndrome da inveja, do espírito mesquinho, se você está disposto a entregar isso, o orgulho, vaidade, desejo, controle, hoje é o dia de seguir a Jesus e a gente vai se colocar de pé e a gente vai orar. Hoje é o dia de Jesus transformar a nossa vida, não só com palavra, mas amanhã com ação também, com atitude. Não só com palavra, mente, mas com atitude também. Que o mesmo sentimento, que a mesma atitude que houve em Cristo Jesus esteja também em nós. Amém? E vamos colocar de pé então para nós orar. E eu queria chamar a equipe de louvor para nos conduzir nesse momento. Senhor,
Senhor, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é esperança e ela é bálsamo para nós, Pai. Obrigado, Jesus, porque a gente precisa de mudança mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio, o Senhor se humilhou, se esvaziou, Senhor, para que nós tivéssemos a oportunidade, Pai, de um dia, Senhor, olhar para o Senhor e viver como o Senhor viveu aqui na terra. É difícil, é muito difícil, por isso que a gente depende do Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa, Senhor, porque às vezes a gente não quer deixar o Senhor no centro. Perdoa porque a gente quer roubar a Tua glória, Senhor. Perdoa, Senhor, porque a gente quer roubar o Teu lugar, Senhor. E hoje nós queremos nos humilhar o nosso coração. Se alguém quiser ficar de joelho, glória a Deus, também pode ficar. Mas nós queremos nos humilhar, Senhor, e dizer: Senhor, restaura, transforma, nos dá um coração igual ao Teu, Senhor. Nós queremos clamar a Tua presença, Senhor, em nós, Pai. Ó Deus, nos dá uma humildade autêntica, transparente, uma humildade que vem da Tua essência, Pai. Nós queremos diminuir, nós queremos ficar pequenininho, para que o Senhor fique grande em nós, gigante em nós. Nós não queremos falar as nossas palavras, nós queremos falar a Tua palavra. Então mistura, Senhor, as minhas palavras, as palavras dos irmãos, junto com as Tuas palavras, Senhor. Nós não queremos ter uma mente humana, Senhor. Nós queremos ter a mente de Cristo em nós, Pai. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus, viver controlando tudo e todos. Nós não queremos, Pai. Nós queremos abrir o nosso coração e reconhecer que nós já dissemos: Senhor, nós Te exaltamos porque o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor reina sobre nós, o Senhor nosso Senhor e Salvador. O Senhor é o Deus Criador de todas as coisas e que nos resgatou do pecado, do lamaçal do pecado. E nós temos aqui, ó Deus, redenção. Nós fomos redimidos, salvos pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós queremos ter uma comunidade unida, amorosa, a despeito das dores, dos problemas, dos sofrimentos. Nós queremos que o Senhor seja o centro sempre, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos cantar agora, nós queremos clamar o Senhor agora, em nome de Jesus. Amém.